Bom, pessoal, hoje a gente vai ver condicionais e comandos de repetição em Python. Então, basicamente, a gente vai só aprender a sintaxe que a gente tem que usar. A lógica toda é igual a mesma que a gente viu já nas videoaulas de algoritmos. Antes disso, a gente vai ver um pouquinho alguns operadores um pouco diferentes que a gente pode usar, como o operador de quociente, no qual eu uso o barra barra. Então, outro operador interessante é o de resto, que vai me dar o resto da divisão, que é o de porcento. Eu tenho expressões booleanas que eu posso usar, então ao invés de usar um operador de igual, como a gente usa o operador de igual para atribuição, para passar um valor para uma variável, a gente tem que, para comparar se um valor é igual ao outro, a gente tem que usar o igual igual. Então ali o 5 é igual a 5, vai me retornar true, e o 5 não é igual a 6, então vai me retornar false. Aqui alguns exemplos, então a gente pode usar o igual para comparar, o diferente, no qual a gente está negando a igualdade, o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Para vocês, quando estiverem começando a fazer esse tipo de teste com maior ou igual, menor ou igual, é exatamente o jeito que a gente fala. Maior ou igual é nessa ordem. Se a gente colocar igual, maior ou igual, menor, a gente não está fazendo a operação que a gente quer. E o in e o not, na realidade, é só para negar o que vem depois, né? Mas o in a gente vai ver com mais detalhes quando a gente vê listas, numa outra videoaula. Isso é bem importante. Então, a gente tem uma ordem de precedência de operadores. O que significa isso? A gente está ali no nível alto, do 7 até o nível baixo, que é o 1. Então, nessa ordem é que vai ser executado quando eu tiver uma instrução, uma expressão para ser computada pelo interpretador. Então, inicialmente, primeiro são feitas as exponenciações, depois a multiplicação, divisão e resto, depois a adição e subtração, os relacionais que eu mostrei anteriormente, finalmente vai ter o de negação e o e depois o ou. O e em Python é representado por end e o ou é representado em Python por or. Então aqui alguns exemplos usando condicionais, usando o operador lógico OR e o operador lógico AND. Então, só para relembrar lá de algoritmos, quando a gente usa o AND, só vai ser falso, só vai ser verdadeiro, desculpa, quando ambas as condições forem verdadeiras, que é o caso ali do exemplo, 10 maior que 6 e 3 menor ou igual a 8, então ambos são verdadeiros, então a expressão toda é verdadeira. Já no caso do ou, quando eu tiver falso nas duas expressões, é o único momento que vai ser falso. Se eu tiver qualquer uma das duas usando o or que for verdadeira, automaticamente a minha resposta já é verdadeira. E a negação sempre vai trocar o resultado lógico que eu tenho ali. Se fosse falso ia ser verdadeiro, se fosse verdadeiro ia ser falso. Agora o nosso primeiro comando condicional, que lá em algoritmo seria o nosso se então, aqui ele é substituído pelo if. Então a gente coloca if, o nosso teste condicional, que tem que ser um resultado verdadeiro ou falso. Se ele der verdadeiro, lembrando que a gente sempre não pode esquecer aqueles dois pontos ali, o dois pontos é para indicar que está começando o nosso if. Tudo que tiver dentro do if, como está representado ali em vermelho, tem que estar na mesma indentação, um tab para a direita, para indicar para o Python que aqueles comandos fazem parte do meu comando condicional. Se eu não colocar nessa indentação, o Python vai achar que não faz parte do if e vai gerar um código diferente do que a gente queria. Aqui um exemplo, já usando o senão. Então o senão é sempre optativo, né? No caso em Python é representado pelo else. A gente está testando ali se o número que a gente tem em x, if x por 2, ou seja, se o resto da divisão do x por 2 for igual a zero, a gente vai escrever que aquele número é par. Caso contrário, o x é ímpar. Então ou a gente vai executar a instrução dizendo que é par, ou a instrução que dizendo que é ímpar, nunca as duas. Aqui a gente já está agrupando, encadeando vários ifs, então o Python tem uma faceta bem interessante que é o elif, que nada mais é do que juntar um else e já colocar um if ao mesmo tempo para representar um código menor. Aqui a gente está testando vários ifs encadeados, vendo se inicialmente se o se o x é menor que o y. Depois, caso não seja, a gente já está testando automaticamente se o x é maior que y. E caso não seja nenhum desses casos, que vai ser o igual, né? Então x é igual a y, aí ele vai ir para o else. Então a gente pode ter quantos elifs ali a gente quiser. Else sim, a gente só vai ter um só. E if também. E outra opção
Então aqui mais um exemplo de elif encadeado, com várias opções. Um exemplo muito comum de usar elifs é na hora de mostrar um menu de opções para o usuário. E aqui um exemplo de condicionais alinhados, que aí muda um pouquinho só, porque eu posso... Quando é que eu vou usar condicionais alinhados e quando é que eu vou usar condicionais encadeados? Normalmente, quando eu preciso ter algum comando ali entre o else e o if, que eu não tem nada a ver com o teste condicional, eu vou usar alinhados, porque eu posso introduzir um comando ali antes do if, x menor que y, e depois do else, então, do primeiro else. Então, embora o código fique logicamente mais atrativo, se eu tiver muitos if else, isso vai me gerar praticamente uma escada ali e vai me gerar um código bem grande, né? Então, o elif deixa o código mais limpo, mais clean. Embora esses dois códigos façam a mesma coisa. Tanto esse exemplo quanto esse exemplo aqui tem a mesma lógica. Então aqui uma observação só, em Python a gente tem uma propriedade muito interessante. Vocês verem o último exemplo ali embaixo, que eu estou testando se 0 é menor que x e x é menor que 10 ao mesmo tempo já. A maioria das linguagens eu não consigo fazer isso que nem a gente faz em matemática. Mas aqui sim. Então Python é uma maravilha nesse caso. Normalmente tudo voltado para matemática ele é muito bom. No caso de maioria das linguagens de programação eu tenho que usar algum dos casos de cima ali. Instrução return. Então, eu já falei um pouquinho na aula de funções, mas no momento que eu estiver dentro de uma função, nesse caso aqui, imprimir logaritmo, e eu escrever return, se aquela instrução return for executada, automaticamente eu vou parar de executar minha função e vou voltar para quem chamou a minha função. Mesmo que eu use, que nem nesse caso aqui, só para um caso de erro. No caso do return aqui, eu não estou retornando de fato um valor. Eu só quero que pare de execução da nossa função. E importante aqui também, lembrando que sempre que for usar alguma função, como no caso o log, que está dentro do arquivo math, do módulo math, aí eu preciso importar ele antes, senão ele vai dar erro, vai dizer que não existe, porque ele não é uma função desse arquivo que a gente está mexendo agora. Muito interessante, a gente pode mexer e não só dar um return vazio que nem a gente fez antes, mas a gente pode também retornar mais de um valor em Python. Então olha que legal, a gente pode retornar, nesse caso aqui do exemplo, a gente vai sempre retornar no imprime logaritmo um verdadeiro quando ele funcionar, juntamente com o resultado, e um falso quando ele não funcionar, e um valor zero para dizer retornar zero para o valor que não foi possível computar. Então, para representar uma tupla, o que seria uma tupla? Uma tupla é uma série de valores separados por vírgula que são agrupados num parênteses. O importante ressaltar é que ali no nosso programa principal, no def-main, a gente tem que receber, quando a gente chamar a função imprime logaritmo que a gente definiu anteriormente, a gente tem que receber já a tupla pronta. Então, na variável OK e na variável result do def-main, eu já vou receber o verdadeiro ou falso, e no result eu vou receber o valor do logaritmo, no caso, se for possível calcular, ou zero, caso contrário. Aqui já um exemplo de repetição. Então a gente tem um dos comandos que a gente pode usar para fazer repetição, que seria o nosso enquanto faça lá em algoritmos, é o while. Então é basicamente o mesmo funcionamento que a gente tinha lá em algoritmos. Eu tenho que inicializar, se a gente for usar um contador, eu tenho que inicializar ele antes de começar o while. Tenho lá o meu teste de parada. E lá no final, antes de terminar o meu while, eu preciso fazer o nosso, nesse caso a variável num, ser somado em 1 para que em algum momento eu chegue em 5. Aqui um exemplo da execução desse código, só para mostrar os valores de 1 a 5. Esse comando break é relevante principalmente quando a gente quer sair de um laço. Então a gente quer forçar a saída sem precisar usar o teste de parada que a gente usou no exemplo anterior. Então aqui a gente está fazendo while true. O que seria um while true? É uma repetição para sempre. Só que quando o usuário, nesse caso, nesse exemplo, escrever sim e der enter, para aquele input ali na linha 2, o nosso if vai ser verdadeiro, porque o sim vai ser igual a sim, o sim vai estar dentro da variável line, e ele vai entrar na linha 4 e vai executar o break. Quando ele executar o break, ele vai sair finalmente e vai para a linha 7. Se a gente nunca executar o break ali, se o usuário nunca escrever sim, ele vai ficar num laço infinito ali, sempre escrevendo o que o usuário escreveu. Agora, a gente pode reescrever todo esse código
sem usar o break também. Então, ali só um exemplo do que aconteceria. Enquanto o usuário não escrevesse sim, ele ia ficar pedindo, e quando finalmente ele escreve sim, lá ele vai para a linha 7 e escreve oba. Então, aqui o mesmo código, a mesma lógica, pelo menos. A única diferença é que, nesse caso, eu tenho que inicializar a variável line antes, lá na linha 1, para depois usar esse teste de parada no while na linha 2. E toda vez que ele terminar a minha repetição, lá na linha 4, eu preciso pedir novamente qual é o novo valor, se é sim ou não. Outra opção é usar uma variável lógica para isso. Então, posso testar ali, posso inicializar ela com verdadeiro. É basicamente uma variação daquele primeiro exemplo ali. Eu estou pedindo e na hora que eu peço se é sim ou não, eu já faço um teste lógico para ver se é diferente do que eu contenho em inline. Se for, a gente vai sair da nossa repetição. Comando for vamos usar bastante, principalmente quando a gente for usar listas, tuplas, strings nas próximas videoaulas. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um for e vai usar a variável i. Então, ela é a variável que a gente vai usar dentro do laço de repetição. E no caso ali, a gente está dizendo que o i vai ter o valor 0, depois na próxima iteração o valor 1, depois o valor 2, até chegar no valor 8. Então a gente criou ali uma lista que vai de 0 a 8 e usando o operador in a gente está iterando em cada um desses valores. Toda vez que a gente entrar no laço ele vai ser alterado. A gente também pode usar o for para uma string. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável que é uma string, ou se eu tiver aquele texto ali fixo, que é this is a string with blanks, essa é uma string, um texto com espaços. Então, assim, ó, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente criou uma lista vazia chamada R. Para criar uma lista, uma série de elementos, a gente usa colchetes. Aqui eu estou fazendo um for para que a minha variável C, por cada vez que entre na nossa repetição, contenha uma das letras, um dos caracteres que eu tenho na string. Então, por exemplo, a primeira vez que ele entrar no for, o meu C vai valer o caractere T. E aí ele vai comparar se o caractere que eu tenho em C, que nesse caso é o T, é igual ou não a vazio. Então, como eu não comentei antes, o continue é um outro comando, é o oposto do break. O break é para terminar a repetição. Quando eu tenho o comando continue, ele automaticamente já vai para o próximo, nesse caso, caractere. Então ele não vai fazer o que está embaixo ali, que é adicionar na nossa lista o caractere C. Então, na prática, o que vai acontecer? A gente vai tirar todos os espaços desse texto. Aqui um outro exemplo com for e com lista daí. Então, se eu tiver uma lista, como no caso do cars, que eu tenho marcas de carro ali, eu tenho Audi, BMW, Subaru e Toyota. Toda vez que eu entrar no for e usar a variável car, como eu estou dizendo que está em cars, cada primeira vez minha variável car vai valer Audi, a segunda vez BMW e a terceira vez Subaru e assim sucessivamente. Então no teste condicional eu estou testando só quando for igual a BMW que eu vou chamar para a função upper, para minha string e transformar tudo para maiúsculo. Quando for ao contrário, eu só vou transformar a primeira letra para maiúsculo com a função title de strings. Então, é isso que acontece na prática quando a gente executa, só o BMW fica em maiúsculo, o resto fica só com a primeira letra em maiúsculo. Então aqui um exemplo usando for if, a gente tem, eu estou testando se uma lista está vazia ou não, então a gente pode fazer simplesmente aquele primeiro if ali, ó. Então se eu testar se requested toppings, basicamente estou testando se ela tem algum elemento ou não. Então na prática aqui ele vai ir para o else, porque ele não vai ter elemento nenhum dentro da nossa lista. Então vamos fazer uns 2 exercícios, esses 2 primeiros. Vamos lá para o nosso Genie, para o nosso editor. Eu já coloquei aqui todo o cabeçalho inicial, a data que está sendo feito o exercício, o nosso programa principal e a chamada desse programa main. Então o que a gente precisa fazer no programa? Vamos fazer um programa que peça 2 números ao usuário e imprima o maior deles. Então automaticamente eu sei que eu vou ter que ler 2 números e depois vou ter que testar qual que é o maior deles e mostrar esse cara na tela. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o primeiro número
como é um número, a gente tem que transformar para inteiro. Eu vou usar a função input e colocar um texto aqui. Qual o primeiro... Opa, aqui maiúsculo. Número. Caro usuário. Tem que ser por texto com o usuário. Beleza. Então terminamos fechei aqui o input, fechei o int. Vamos fazer a mesma coisa para o número 2. Cuidado com o copia e cola, que a gente sempre acaba esquecendo algumas coisas. Então, lê os dois primeiros. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? Testar. Então, if número 1 for maior que número 2, eu vou dar um print do número 1 e vou agrupar isso com é o maior valor. Caso contrário, eu vou dar um print número 2. A gente não precisa desse espaço, toda vez que a gente usa um print usando vírgula para separar uma variável de um texto, ele automaticamente já põe um espaço. Então é o maior valor. Vamos fazer assim, vamos usar o elif para caso sejam iguais. Então vamos fazer assim, elif, a gente tem um exemplo, número 2 maior que número 1, e aí caso contrário, a gente vai dar um print dizendo que fazer assim, número 1 e número 2 são iguais. Show. Então, basicamente isso. Vamos rodar para ver se funciona. Qual é o primeiro valor, caro usuário? 10. Qual é o segundo valor, caro usuário? 20. 20 é o maior valor. Vamos testar agora passando o primeiro valor como maior, para ver se funciona o nosso código. Então, 20, 10, funcionou também. E vamos passar agora os dois valores para ele ir lá para o else. Então, 10, 10, tá aí. Funcionou todos os casos. Obviamente que a gente pode dar uma melhorada aqui nesse código, se a gente quiser modularizar ele. Mas vamos deixar isso aqui para a próxima videoaula. Vamos fazer o próximo exercício, para a gente continuar usando os condicionais. Então eu vou fazer um programa para pedir um valor e mostrar na tela se ele é positivo ou negativo. Então, vamos fazer de novo. Vamos pedir um valor. Vamos pedir um valor. Qual é o número, caro usuário? Vamos usar o elif também, vamos testar se ele é 0 também. Vamos melhorar um pouco esse exercício. Então, if valor igual a 0, a gente vai dar um print. Este valor é 0. Elif, a gente vai testar se ele é positivo. Então, é positivo. Show de bola. Caso contrário, preciso usar um elif de novo para testar se ele é menor que 0. Não, aqui ou ele é maior que 0, ou ele é igual, ou ele é menor. Então, se ele já não entrou nos dois primeiros casos, ele é negativo. Negativo. Opa, 10 a 0 para o teclado. Vamos testar então, vamos ver. Então, se a gente botar o valor 10 positivo, ele vai dizer que é positivo. Se a gente botar o valor 10 negativo, e se a gente botar o valor 0, tá aí. Então a gente usou alguns condicionais. Seria interessante já vocês exercitarem um pouco alguma coisa com repetição. E a aulinha era essa. Muito obrigado.